Em 12 de janeiro de 1930, nascia aquele que foi um dos mais tradicionais clubes do futebol do Paraná. Um time que, mesmo após 40 anos à sua extinção, ainda detém, pelo menos até este ano de 2021, o posto de terceiro maior vencedor do Campeonato Paranaense, com 8 títulos, atrás apenas dos gigantes Coritiba e Atlético. Um time que nasceu de uma cisão de outra tradicional equipe do futebol paranaense, o Britânia, e que não agregava apenas trabalhadores da rede de viação Paraná-Santa Catarina, mas também trabalhadores dos mais diversos ramos. Era o time do povão. Um time que tem tudo a ver com o histórico de fusões que originaram o atual Paraná Clube. É claro que estou falando do Ferroviário de Curitiba. Se você quiser conhecer essa história, continua neste vídeo até o final, compartilha entre os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Fusão é uma coisa extremamente comum no futebol do Paraná. O Clube Atlético Ferroviário, que nada tem a ver com o Atlético Paranaense, só para deixar bem claro, existiu de 1930 até 1971, quando se fundiu com outros dois clubes de Curitiba, o Britânia e o Palestra Itália. E desta fusão tripla nasceu o Colorado Esporte Clube, que existiu até 1989, quando se fundiu a outro time de Curitiba, que era o Esporte Clube Pinheiros, e desta fusão nasceu o atual Paraná Clube. O estádio Dorival de Brito, na Vila Capanema, onde o Paraná Clube manda seus jogos, foi construído em 1947 para ser a casa do Ferroviário. O time era chamado de Boca Negra, uma referência a uma tribo indígena descoberta na década de 30 nas selvas brasileiras. No site esportesretro.com.br você pode encontrar essa belíssima camisa retrô do Ferroviário de Curitiba pelo preço de R$ 125 com entrega para todo o Brasil. Não estou ganhando absolutamente nada para falar isso. É só porque eu achei muito interessante. Mas se o pessoal da Esportes Retro quiser conversar, a gente conversa. É verdade. Vamos abordar neste vídeo o primeiro dos 8 títulos paranaenses que o Ferroviário possui, que foi conquistado em 1937, um campeonato jogado de uma forma bem diferente daquela que nós estamos acostumados atualmente, muito em virtude das dificuldades de transporte na época. Havia a Liga de Curitiba, na qual as 7 equipes participantes jogariam em 2 turnos, um com jogos de ida e o outro com jogos de volta. Os campeões de cada turno fariam a final da Liga de Curitiba, e o seu campeão garantia vaga na chamada Liga Final, que era uma fase com partidas eliminatórias, na qual o campeão da capital se juntaria aos campeões das principais ligas do interior e do litoral do estado, como as ligas de Ponta Grossa, de Antonina, a Liga do Litoral e a Liga Sul do estado. O campeonato de Curitiba de 1937 contou com as presenças, além do Ferroviário, do Clube Atlético Paranaense, do Britânia Esporte Clube, do Coritiba Futebol Clube, da Sociedade de Educação Física Junac, do Palestra Itália Futebol Clube e do Savoia Futebol Clube. A estreia do Ferroviário se deu no dia 25 de abril de 1937, no campo do Batel, diante do Atlético Paranaense, e o time atleticano venceu por 1-0, gol do jogador Raul. Na foto, vê-se o goleiro Caju, do Atlético, no canto esquerdo, catando a bola ante um ataque do Ferroviário. No dia 9 de maio, jogando no campo do Alto da Glória, Ferroviário e Coritiba ficaram empatados em 1-1. Gols de Pio para o Coritiba e de Emédio para o Ferroviário, também chamado de time colorado. Na foto podemos ver no canto direito a disputa de bola pelo alto entre o zagueiro Zeca do Ferroviário de camisa vermelha e o atacante Pio do Coritiba de camisa branca. No dia 6 de junho, no estádio Joaquim Américo, o Ferroviário enfrentou o Savoia e venceu pelo placar de 3-1. Gols de Saul para o Savoia e de Valdomiro, pivô e bananeiro para o Ferroviário. No dia 13 foi a vez do Ferroviário enfrentar o Britânia no campo do Batel e as equipes empataram em 4-4.
4 gols de José para o Britânia, enquanto que para o Ferroviário marcaram Valdomiro, Gabardinho, Pivô e Bananeiro. Na foto vemos o goleiro Francisquinho do Britânia, time de camisas listradas em vermelho e branco, interceptando a bola após ataque do Ferroviário de camisas vermelhas. Em seguida, o Ferroviário entrou em campo para o duelo diante do Palestra Itália no dia 11 de julho, no campo do Batel, e o Ferroviário venceu por 3-0, 2 gols de Gabardinho e 1 de Pivô. No último jogo do turno, o Ferroviário enfrentou o time da Junak, time da colônia polonesa, no dia 16 de julho, no campo do Batel, e venceu pelo placar de 2-0, gols de Bananeiro e Gabardinho. O título do primeiro turno ficou com o Coritiba, que terminou em primeiro com 10 pontos, seguido por Ferroviário, Atlético Paranaense e Britânia, empatados na segunda colocação com 8 pontos, pelo Palestra Itália, quinto com 5 pontos, pelo Savoia, sexto com 2, e pela Junak, sétima com apenas 1 ponto. Veio então o segundo turno, e o Ferroviário estreou no dia 12 de setembro, no campo do Batel, diante do Palestra Itália, e venceu pelo placar de 2-0, gols de Bananeiro e Pivô. No dia 19, o Ferroviário enfrentou a Junak no campo do Batel e venceu por 1-0, gol do jogador Ari. No dia 7 de novembro, foi a vez do Ferroviário enfrentar o Britânia no campo do Juvevê, e o tricolor da estação venceu o Britânia por 1-0, gol de Ari. Na foto podemos ver no canto direito o goleiro Francisquinho do Britânia a defender um chute de fora da área do atleta Ari do Ferroviário. No dia 14, o tricolor da estação voltou a campo desta vez para enfrentar o Savoia no campo do Batel e obteve uma incontestável vitória por 6-0. Gols de Pivô 2 vezes, Ari, Gabardinho 2 vezes e Emédio para o time colorado. Na foto podemos ver o trio de jogadores de meio campo do Ferroviário, formado por Baiano, Ferreira e Janguinho. No dia 5 de dezembro foi a vez de enfrentar o Coritiba no campo do Batel, e o Ferroviário bateu o time Coxa Branca por 1-0, gol do jogador Pivô. O último jogo do turno seria no dia 19 de dezembro, e o duelo contra o Atlético Paranaense seria uma verdadeira final, pois ambos dividiam a liderança com a mesma pontuação, e nenhum outro clube poderia alcançá-los na pontuação. O Ferroviário, jogando no campo da Água Verde, venceu o Atlético Paranaense por 2-1, gols de Ari e Gabardinho para o Ferroviário e de Mimi para o time atleticano. O Ferroviário se sagrou campeão do segundo turno ao encerrá-lo em primeiro com 12 pontos, 2 a menos que o segundo colocado Atlético. O Coritiba ficou em terceiro com 8, o Palestra Itália ficou em quarto com 5, o Britânia em quinto com 4, a Junak em sexto com 3 pontos e o Savoia sétimo com 0. A final da Liga de Coritiba seria decidida entre o Coritiba e o Ferroviário, campeões do primeiro e segundo turnos respectivamente. E o primeiro duelo ocorreu no dia 9 de janeiro, já em 1938, no campo do Alto da Glória. E o tricolor da estação venceu o Coritiba por 4-2, gols de Joãozinho e Augusto para o Coritiba e de Pivô 2 vezes, Ari e Gabardinho para o Ferroviário, que venceu a primeira partida da melhor de 3. Faltando 4 minutos para o final do jogo, os jogadores Joãozinho do Coritiba e o zagueiro Alfeu do Ferroviário foram expulsos após uma gentil troca de murros. Na saída, os dois brigões engalfinharam-se mais uma vez, gerando uma briga generalizada entre os titulares e reservas das duas equipes. Segundo o jornal Diário da Tarde de Curitiba, de 10 de janeiro de 38, todo mundo bateu e apanhou. A muvuca só parou quando a polícia entrou no campo e desceu sarrafo geral. O segundo jogo da série ocorreu no dia 30, no estádio Joaquim Américo, e o Ferroviário venceu o Coritiba por 5-3. Gols de Joãozinho, Pisatinho e Augusto para o Coritiba, enquanto que a favor do tricolor da estação marcaram Rubens 2 vezes, Gabardinho, Candinho e Ferreira. E dessa forma o Ferroviário se tornou campeão da Liga de Curitiba. Mas ainda faltava o título estadual. E para isso, o Ferroviário teria que disputar a Liga Final, diante de outras equipes que também foram campeões nas suas respectivas ligas regionais. Ainda havia o Operário de Ponta Grossa, campeão da Associação Esportiva Regional de Ponta Grossa,
o Matarazzo de Antonina, campeão da Liga Antoninense de Esportes Atléticos, o Rio Branco de Paranaguá, campeão da Liga Desportiva do Litoral Paranaense, e o Irati, campeão da Liga Esportiva Sul Paranaense. O Operário de Ponta Grossa, que havia eliminado o Rio Branco de Paranaguá, venceu o Irati, que já havia eliminado o Matarazzo de Antonina, e se garantiu para jogar as finais diante do Ferroviário, campeão da capital. O primeiro jogo foi realizado no dia 10 de abril de 1938 e mesmo jogando em Ponta Grossa, o Ferroviário de Curitiba venceu pelo placar de 3-2, porém sem informações dos autores dos gols. O segundo jogo da série Melhor de 3 foi realizado no dia 17 de abril de 1938 em Curitiba, no estádio Joaquim Américo, e o tricolor da estação venceu pelo placar de 5-2. Para o Operário de Ponta Grossa, houve 2 gols do atacante Paraílio, enquanto que para o Ferroviário marcaram o zagueiro Manteiga do Operário contra, Candinho 2 vezes, Ari e Bananeiro, e desta forma o Clube Atlético Ferroviário de Curitiba conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Paranaense de Futebol. O time que jogou a final tinha Bugre no gol, Zeca e Alfeu na defesa, Baiano, Ferreira e Janguinho no meio-campo, Bananeiro, Ari, Júlio, depois Candinho, Pivô e Rubens no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o título de campeão paranaense de 1937, conquistado pelo extinto Ferroviário de Curitiba. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, compartilha este vídeo para todos os teus amigos e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!